Isaías, capítulo 38, para a glória do nome de Jesus. E eu comecei com essa pergunta, porque o texto vem falando sobre isso também. E nasce a nossa preocupação sobre isto. Confesso aos irmãos que eu ia trazer uma outra palavra, mas hoje à tarde, Deus age de umas formas extraordinárias, né? Eu estava brincando com o Davi e o Senhor começou a ministrar esta palavra no meu coração. Quem achou o texto, diga amém. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Amém? Diga comigo assim: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Fecha teus olhos por bondade. Pai bendito e eterno, nossa gratidão a Ti, ó Deus, por uma vez mais estarmos na Tua casa. Somos felizes pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, de estarmos aqui para junto com a Sua igreja, com a Sua noiva, Senhor, adorarmos a Ti, ó Deus, exaltarmos o Teu nome, glorificarmos ao Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o leão da tribo de Judá. Pai, nós Te louvamos, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito neste lugar. Nós Te rendemos graça e Te louvamos por aquilo que ainda o Senhor há de fazer. Pai querido, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações a Tua palavra, o Teu querer, Senhor. Queremos estar no centro da Tua vontade. Queremos estar, ó Deus, na direção do Teu Espírito Santo. Dai-nos, Senhor, esta condição de servos, Pai eterno, para Te servirmos com alegria, para Te servirmos, ó Deus, de coração aberto. Pai, no nome de Jesus, Senhor, dá-nos a entender e compreender o Teu querer para este tempo chamado de hoje, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem ministrado esta noite desde o primeiro louvor neste santuário, e eu creio, meu Deus, que coisas extraordinárias o Senhor ainda há de fazer, Pai. É a nossa oração, é no nome do Todo-Poderoso, nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, adore a Jesus com palmas. Glória a Deus. Amado, esse texto é muito interessante, mas nós temos que conhecer algo a mais desse texto, porque quem era Ezequias? Vamos entender um pouquinho de Ezequias. Quem era Ezequias? Ezequias era filho de Acás. Acás foi um rei muito idólatra em Jerusalém. O livro de Crônicas chega a dizer que não houve nem antes e nem depois um rei mais terrível do que Acás. Acás, a Bíblia vai dizer que ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. A idolatria chegou a um ponto tão grande que a Bíblia vai dizer que ele oferece o seu próprio filho, o irmão de Ezequias, aos demônios, queimando em holocausto vivo, oferecendo o seu próprio filho aos demônios. Acás então faz aliança com a Síria.
Ele faz aliança e diante desta aliança começa a construir postes ídolos. E traz uma idolatria terrível para Jerusalém. Faz aliança com Damasco. A idolatria aumenta mais. E neste tempo agora ele está reinando juntamente com Ezequias. E Ezequias, claro, mais na retaguarda. E vendo seu pai fazendo tudo isso, Ezequias estava vendo todas essas maldades que a casa estava fazendo. Ezequias tinha algo especial. Apesar de ele criar no ambiente de idolatria, apesar de ele se criar num ambiente de morte, de devassidão, de crueldade, ele passou a temer ao Senhor. Ele temia o Senhor, Ezequias. Quem está me entendendo, diga amém. Então Ezequias nasceu num ambiente de morte, num ambiente de idolatria, mas a ponto de mudar a história de Judá, de Jerusalém, mudar a história do seu tempo. E ele vai enfrentar alguns problemas, porque ele estava como um vassalo, na verdade. Até então ele não era rei, ele estava apenas na retaguarda do seu pai. E agora o seu pai morre depois de um processo, que eu não vou entrar nessa questão. E aí começa uma batalha travada de Ezequias, porque ele temia ao Senhor. E a primeira coisa que ele precisava fazer era romper a aliança com a Síria, com a idolatria, com o pecado. O primeiro ato de Ezequias era romper esta aliança com a Síria e com Damasco. E claro que isso não era uma tarefa fácil, porque foi uma aliança feita. E agora ele tinha que, claro, passar por um preço para chegar a isso. Mas Ezequias temia ao Senhor. Ezequias clamava ao Senhor. E dentro desse panorama aparece um profeta conhecido como profeta Isaías. Ezequias tinha essa amizade grande com o profeta Isaías. Ezequias construiu um laço de amizade. E quando as coisas apertavam, Ezequias ia falar com quem? Com Isaías, para que Isaías intercedesse por ele. E diante desse rompimento de aliança, a Síria, agora na pessoa de Seneraquibe, ele vai atacar Ezequias. Ele vai destruir Jerusalém. Ele vai destruir Judá. E agora Ezequias, diante dos olhos humanos, se vê tão pequeno. Quando se fala na Síria, já temos a imensidão da grandiosidade de poder de fogo, vamos dizer assim para entendermos. E agora Ezequias se vê tão pequeno. Por que Ezequias se vê tão pequeno diante da situação? Porque ele estava rompendo uma aliança grande, uma aliança já de alguns anos. E nesse contexto, Ezequias recebe uma carta. Quem está me acompanhando, diga amém. E o que esta carta dizia? Essa carta vinha por intermédio da Síria dizendo o seguinte: eu quero que você, Ezequias, se renda, porque não há Deus que possa vencer o exército da Síria. Não tem ninguém que possa vencer este exército. Já pensou, já parou para pensar? Quantas pessoas que no momento que nós temos que entender o seguinte: há batalhas da nossa vida que é no contexto espiritual, ok? E há batalhas da nossa vida que são consequência do pecado que nós cometemos. Ezequias estava agora enfrentando uma batalha de cunho espiritual. Não era uma batalha qualquer. E agora vem essa carta, primeiro afrontando Ezequias, afrontando o seu povo, e acima de tudo,
afrontando o Deus de Israel. Zacarias vai dizer que o povo de Deus são as meninas dos olhos de Deus. E na menina dos olhos de Deus ninguém toca. Ninguém pode tocar na menina dos olhos de Deus. Na igreja, não a igreja templo, né? Não templo, a igreja nós. Você é a menina dos olhos de Deus. E ninguém pode te tocar. Tem um salmo, eu acho que é o 100 e alguma coisa. Louvado seja Deus. Deixa eu achar aqui salmo, que vai vindo aqui, o Senhor vai ministrando ao meu coração, irmão. E aí eu vou ter que ir lendo conforme eu vou lembrando aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas agora eu não lembro qual que é o salmo que vai dizer assim: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas, ou vice-versa. Não maltratei os meus profetas, nem toqueis nos meus ungidos. Porque é a menina dos olhos de Deus. Então na menina dos olhos de Deus ninguém toca. Ninguém toca. A igreja passa por tribulações, passa. Ezequias está passando agora pela maior tribulação da sua vida. A igreja passa afronta, passa. A igreja passa perseguição. Não a perseguição como nos tempos bíblicos, mas no Brasil, né? Mas uma pressão psicológica que afronta a igreja todos os dias. E agora o que Ezequias vai fazer? Vai falar com Isaías. E Ezequias agora faz o que? Leva a carta para Isaías. Eu até posso ver agora Isaías lendo a carta. Espera aí. Essa carta está dizendo que ninguém vence a Síria, que é para o rei Ezequias se render. Não, irmãos, a igreja, ela não se rende a este mundo. Não, a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, a igreja lavada e remida com o sangue do Cordeiro, ela não se rende. Aleluia. Eu costumo dizer muitas vezes, é lágrimas, é pedregais, é espinho. Muitas vezes choramos, sentimos dores. Aquilo que Paulo vai dizer aos Gálatas capítulo 4 versículo 19: por quem de novo, filhinho, sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Sentimos dores de parto, mas a igreja não se entrega. A igreja do Senhor é uma igreja triunfante. Ela não se contamina com o mundo. Ela não negocia a sua graça e a sua unção. A igreja do Senhor é a noiva do Cordeiro. A igreja do Senhor não negocia. Não. E agora Isaías está vendo a carta. Isaías vai orar ao Senhor. É como se Isaías dissesse para Ezequias: Ezequias, pode dormir, vai descansar. Existe um Deus que cuida da igreja. O Espírito Santo ainda está no comando da sua igreja. Ainda o Espírito Santo está regendo a sua igreja. Ainda o Espírito Santo está no comando da sua igreja. Você crê nisso? Diga aleluias. E olha que interessante, Isaías vai orar. Enquanto Isaías está orando, a Bíblia diz que o anjo do Senhor desce aonde? No arraial dos inimigos, e mata aquela noite 185 mil soldados da Síria. Deus pelejando e guardando a sua igreja, guardando o seu povo. E a Bíblia diz então que a partir de aí não se ouve por esse período falar de Seneraquibe, porque Deus fez coisas extraordinárias. E aí nós vamos ver alguns efeitos de Ezequias neste tempo. Ezequias faz algo extraordinário. Ele canaliza água para Jerusalém, para que em tempos de guerra, se a cidade fosse sitiada, Jerusalém, enfim, não ficasse sem água se a cidade fosse sitiada. Ele foi o fundador da Sanepar. Louvado seja Deus. O que Ezequias faz? Derruba os postes ídolos.
O que Ezequias faz? Vai reparar o tabernáculo do Senhor. O templo, a casa do Senhor que estava fechada, porque já não tinha mais adoração. O Senhor, a idolatria tinha tomado conta. Ezequias derruba os postes ídolos. A Bíblia diz que ele abre o tabernáculo, ele limpa, ele repara e ele restitui o culto ao Senhor Todo-Poderoso. Grandes coisas Ezequias fez. Grandes coisas que a Bíblia vai dizer que Ezequias fez no seu tempo. Mas quando chegamos aqui no capítulo 38 de Isaías, nós vamos ver Ezequias doente. Ezequias está enfermo. Apesar de tudo aquilo que Ezequias fez, ele não ficou escape da enfermidade. E a Bíblia vai chamar de enfermidade mortal. E aí tem várias linhagens sobre esta enfermidade. Uns dizem que era câncer, tumor, e assim a Bíblia, enfim, não relata qual era a enfermidade no seu contexto original. Quem está me entendendo, diga aleluias. Mas agora ele está doente. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. O que você fez 2 minutos atrás, 1 segundo atrás, não volta mais. Deus aqui não estava olhando para todos aqueles feitos que Ezequias tinha realizado. Tudo aquilo já ficou no passado. E aí vem a grande preocupação. E agora Ezequias, em quem que Ezequias confiava abaixo do Senhor? Isaías. E quem vai visitá-lo? Isaías. E quando Isaías entra no templo, ou melhor, lá onde ele estava, lá no palácio, Ezequias estava enfermo. Eu creio que o coração de Ezequias se alegra, porque quem estava chegando era o profeta Isaías. Sabe quando você está passando aquele momento difícil da sua vida? Aqueles momentos árduos, aqueles momentos de tribulações, em que você espera uma palavra amiga, e você vê uma pessoa chegando e diz, não, aquela pessoa vai me trazer um conforto. Lembro de Ana, quando Ana estava lá no templo gemendo, e quando ela olha para o sacerdote, o que ela esperava? Uma palavra de conforto, uma palavra de vitória. E o que ela recebe? Você está embriagada. E o que ela diz? Não estou embriagada, estou derramando a minha vida perante o Senhor. Quem está me acompanhando, diga amém. Então agora Ezequias vê Isaías, disse, não, agora a coisa mudou. Mas aí vem uma mensagem terrível. Porque primeiro, o profeta Isaías vai dizer, põe em ordem a tua casa. Veja o que ele fez lá atrás. Umas coisas importantes que Ezequias fez no contexto espiritual. Quebrou os postes ídolos e reabriu o templo para louvor e adoração ao Senhor. Ou seja, Ezequias, aquilo que a nação estava perdendo, a confiança, a confiabilidade no Senhor, Ezequias traz de volta essa confiabilidade ao Senhor. Mas agora o Senhor está dizendo através de Isaías, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Irmãos, Ezequias sabia que era um profeta de Deus. Ezequias sabia com quem estava entregando a mensagem. Não era um homem comum, era um profeta de Deus, alguém que tinha intimidade com o Senhor. Mas agora está dizendo, coloque em ordem a tua casa. E a nossa preocupação hoje, que o Senhor está ministrando ao nosso coração, põe em ordem a nossa casa, pôr em ordem a nossa casa. Eu não quero falar da casa física, onde você mora, não, mas o templo. Vós sois o templo do Espírito Santo. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua vida diante do Senhor. Não importa se você profetizou, se você ganhou almas para Jesus, se você, enfim, foi um profeta de Deus, fez coisas extraordinárias na casa do Senhor. Não, isso está no passado, meu irmão. Isso ficou no passado. E a grande preocupação, o que estamos fazendo hoje?
É o que estamos vivendo hoje, neste tempo, o que nós estamos vivendo. Esta mensagem é para nós aqui hoje. Colocar a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem diante do altar do Senhor. Tem que criar esse ambiente de intimidade com o Senhor e servir ao Senhor com alegria. Esta é a preocupação que a igreja tem que ter nesses últimos dias. Nós falamos muito em arrebatamento, e claro, a Bíblia diz que aquele que há de vir virá e não tardará. Breve Jesus voltará, nós cremos isso, a igreja espera o noivo, nós esperamos o noivo. Mas a pergunta é: como estamos esperando o noivo? Eu disse no início, estamos prontos para morrer. Se Jesus não vir agora, mas de repente a morte nos visitar. O nosso momento agora com o Senhor, Ele está dizendo para uma pessoa aqui, o profeta está dizendo para uma pessoa que fez coisas extraordinárias, que cresceu no ambiente de pecado, um ambiente de morte, um ambiente de idolatria, criou-se nesse ambiente, deu a volta por cima, foi fiel ao Senhor, foi íntegro ao Senhor, fez coisas extraordinárias, e agora está condenado à morte. E a nossa preocupação aí, e ele vai dizer: você vai morrer. Isaías está dizendo: Ezequias, você vai morrer. É aquilo que o Senhor está dizendo para nós aqui hoje: não brinque de crente, porque a morte vai bater a sua porta cedo ou mais tarde. Ou a trombeta pode soar aqui hoje. Não brinque de servir a Deus. Não brinque de servir a Deus. Não. Coloque em ordem a sua casa. Como é a tua comunhão com Cristo? Ai, irmão. Como é a tua comunhão com Cristo na sua casa, no seu trabalho, na rua? Essa é a grande preocupação que a igreja tem que ter. A igreja não pode perder o foco. Não, a igreja não pode perder o foco. A igreja não pode perder o foco da santidade. A igreja não pode perder o foco do Cristo, porque Ele voltará para buscar a sua igreja. Mas aqui Ezequias, ele vai dizer, ele sabe que ele vai morrer porque o Senhor falou que ia morrer. Mas no versículo 3, Ezequias vai se humilhar diante do Senhor. Quando Ezequias aqui traz a memória, eu uso o termo traz a memória, não que Deus o tinha esquecido, mas quando Ezequias traz a memória dizendo: lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, em coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Quando Ezequias está fazendo esta oração, não é uma oração qualquer. Não é uma oração apenas para dizer que está orando. Não. Ele aqui, ele está orando na sombra da morte. Ele está fazendo aquela oração. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim. A oração de Ezequias aqui é na agonia da morte. Ezequias está dizendo: eu sei que eu vou morrer, mas Senhor, lembra de mim. Eu andei na tua presença. Eu andei em retidão diante de ti. Eu fiz o que era reto diante do Senhor. Em outras partes ele está dizendo: Senhor, misericórdia. Ele está se humilhando. Ele está reconhecendo a sua fragilidade. Ele está reconhecendo que sem Deus ele não é nada, que ele é dependente da graça do Senhor. Ele está entendendo que tudo que ele fez ficou no passado, que o importante era agora, aquele momento, ele, Deus e ele. É isso que o Espírito Santo está chamando a igreja. É o teu momento agora com Ele. É você e Deus, Deus e você, ninguém mais. Não tem mais ninguém se atravessando no meio, não. É o teu momento com Deus. É o teu particular com Deus. É o teu Getsemane com Deus. Alabraçura, mandarás. Eu vejo Ezequias no Getsemane, porque o Getsemane é o lugar de a sós com Deus.
O Getsêmani é quando você confia nos seus melhores amigos, mas você está sozinho na hora da oração. Esse é o Getsêmani que Ezequias estava vivendo. Quando você pensa que tem um grupo orando com você e você olha para trás e estão dormindo. Getsêmani é quando você se esvazia de si mesmo. Ezequias aqui, ele está se esvaziando de si mesmo, ele está colocando tudo para fora, porque ele sabe que o seu momento está contado. Eu não sei o meu dia, eu não sei o teu dia. Tinha uma coisa, eu vim aqui para dizer esta noite: prepara-te para te encontrar com teu Deus. Prepara-te para honrar aquele que não mediu esforços para subir ao Calvário com a cruz nas costas. Prepara para honrar aquele que derramou a sua última gota de sangue para te dar direito de vida eterna. Oh, aleluias. Esta é a oração que Ezequias está fazendo. Ele sabe que ele precisa arrumar algumas coisas. E você sabe que você precisa arrumar algumas coisas. Eu sei que eu preciso arrumar algumas coisas. Quem está acompanhando pelas redes sociais sabe que precisa mudar algumas coisas. E agora ele está lá orando. E o versículo 3 termina dizendo assim: e chorou muitíssimo. As lágrimas banharam o seu rosto. As lágrimas banharam o seu rosto. Quanto tempo você não chora na presença de Deus? Quanto tempo não choramos na presença de Deus? Quanto tempo, irmão? Oramos por orar. Oramos apenas para cumprir propósitos, para cumprir dogmas, para cumprir rituais. E o Senhor está dizendo: não quero mais isso. Não. Coração quebrantado. Coração quebrantado. Salmos 51. Aleluia. O versículo 17 vai dizer assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Há um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Deus não resiste um coração quebrantado. Ezequias está se aquebrantando diante do Senhor. Aleluia. Ezequias está lá. A Bíblia não diz se ele está deitado, o que ele está fazendo, mas ele virou para a parede. E aí o versículo 5, versículo 4, a palavra do Senhor volta para Isaías, e em Crônicas vai dizer que Isaías estava no pátio, no meio do pátio, indo embora. Imagine, chega lá para o seu melhor amigo, o rei, diz: você vai morrer, conserta a tua casa que você vai morrer, claro, vai embora. E a Bíblia diz então lá em Crônica que ele estava no pátio, no meio do pátio, indo embora. E o Senhor vem para Ezequias e diz: olha, volta. Para Isaías melhor, volta. Vai voltar por quê, Senhor? A Bíblia não fala isso, né? Mas quem sabe Isaías diz: vai voltar, Senhor. Tem mensagem de novo para o rei Ezequias. Mas qual é a mensagem? Eu não resisto a um coração quebrantado. Irmãos, não é que Deus se arrepende, não. Não é que Deus volta atrás com a sua palavra, não, irmão. É porque Deus não resiste um coração contrito e quebrantado. Deus não resiste, meu irmão. Não. Aquilo que vem da alma, do espírito. Não, Deus não resiste, meu irmão. Não. Aí o Senhor manda Isaías voltar e diz: olha, diga para Ezequias. Olha que interessante. Versículo 5, a parte B. Ouvi a tua oração
e vi as tuas... Irmãos, Deus não resiste a uma oração de coração aberto, coração quebrantado, contrito. Deus não resiste a uma lágrima sincera, não. Aleluia. Quando Ele vê a sua igreja com o coração contrito, quebrantado, com as lágrimas rolando, Ele não resiste. Ele há de abençoar, Ele há de dar vitória, Ele há de estender a mão para você continuar cruzando o deserto. Aleluia. Mas não se afaste da presença dEle. Não se afaste. Fica firme na presença dEle. Tenha um coração quebrantado diante dEle. Não ore por orar. Não ore por orar. Não adore o Senhor apenas para dizer que está adorando. A verdadeira entrega é na adoração. E o Senhor está com saudade disso. É claro que Deus não sente saudades no contexto humano, né? Mas para nós entendermos, Deus está com saudade de ver corações contritos e quebrantados. Deus está com saudades de gemidos ao redor da cama, aqueles 5 minutinhos. Ele tem saudades. Aleluias, daquele louvor que você fazia até mesmo na sua casa, mas a glória de Deus era manifesta. Ele está dizendo: coloque em ordem a casa, coloque em ordem a casa, porque Ele voltará para buscar a sua igreja. Coloque em ordem a casa, Ele voltará. Ele voltará. Ele vai vir buscar uma noiva triunfante. Ele vem buscar uma igreja triunfante, uma igreja vitoriosa, uma igreja com as suas vestes lavadas, uma igreja que tem intimidade com Ele. Tem uma tradição judaica, e a Bíblia fala alguma coisa sobre isso em Mateus, se não me engano, mas é uma tradição judaica que fala sobre o amigo do noivo. Esse amigo do noivo tinha que ser fiel a ele, porque o amigo do noivo que ia levar mensagem para a noiva. Quem está me entendendo, diga aleluia. Então tudo que o noivo dizia para a noiva, quem levava era o amigo do noivo. Que leve flores para a noiva, é o amigo do noivo, porque ele só ia ver a noiva no dia do casamento. Sabe qual era o perigo? O noivo não podia se apaixonar pela noiva. Não. A noiva já tem dono. A noiva é do Cristo. Você é o mensageiro do noivo. Eu e você somos o mensageiro do noivo. E o Senhor conta comigo e conta com você. Sabe por que você está aqui essa noite? Porque o Senhor te escolheu para ser amigo dEle. João 15 vai dizer: não tenho-vos chamado de servo. Não. Você é meu amigo. Eu quero chamar vocês de amigo. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Não, o servo não sabe, mas o amigo sabe. E tudo aquilo que o Pai revelaste a mim, eu quero compartilhar com os meus amigos. Aleluias. Ele quer ser teu amigo, ser teu amigo aqui esta noite. Jesus, Ele quer ser teu amigo, mas está dizendo: coloque a casa em ordem. Eu quero ser teu amigo. Coloque a sua vida no meu altar. Coloque a sua vida no meu altar. Coloque a tua vida na minha presença. Se coloca de pé em nome de Jesus. Ai, irmão. Ora, basura. Aleluias. Aleluias. Oh, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Há quanto tempo você não sente a presença do teu amigo? Quanto tempo ele não sussurra mais no teu ouvido? Quem sabe você está na igreja, mas está tão distante dele. Eu não vou chamar você para vir à frente, não. Mas hoje o Senhor está dizendo: volta para mim. Pastor, mas estou na igreja. Está na igreja, mas está longe dele. Jesus está dizendo: volta pertinho de mim. Venha, vamos andar de mãos dadas. Vem para perto de mim. Vem para perto de mim. Aleluias, aleluias. Vem para perto dele. Muda a sua vida diante dele. Tem coisas, meus irmãos, que é nós que temos que fazer. Tem coisas que é eu que tenho que fazer. Tem coisas que é você que tem que fazer. Tem mudança na nossa vida que vai partir de nós. Aleluias, aleluias. Tem coisa que vai partir de mim. Ore mais, busque mais, jejue mais, se coloque na presença dele mais um pouquinho. Chore mais na presença dele. É esse coração contrito que ele viu em Ezequias, que ele quer ver em mim, quer ver em você. É isso que o Senhor espera da sua igreja. Uma igreja que se quebranta. Eu lembro, meus irmãos, que uma vez eu fui na cidade de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, e uma sede regional nossa. E eu fui numa congregação, e era uma congregação que estava chovendo em mato e barro, barro e mato, e o mato foi fechando, e nós chegamos numa igreja pequena, de madeira, não tinha ninguém. De repente começou a chegar gente a pé, gente de cavalo, gente de carroça. Ai, irmão, e eu não quero ser saudosista, que isso não faz parte da nossa vida, mas só para nós relembrarmos. Quando a gente dava um aleluia, a igreja chorava. Sabe o que é isso? É isso que o Senhor quer de nós, a atmosfera de intimidade. Uma igreja de coração quebrantado, uma igreja que sente a presença dEle, uma igreja que vai voltar a ter intimidade com Ele. Há quanto tempo você não fala línguas estranhas? Nós estamos no culto de libertação, e isso é de ser liberto, irmão. Quem sabe tem alguma coisa ainda que trava você para ter intimidade com Ele, alguma coisa que te oprime, você não tem intimidade com Ele mais. E esta noite está dizendo: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. E Paulo vai dizer: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que morrem. E quantos por brincarem morreram espiritualmente, não tem mais força de se levantar, porque morreram, chegaram ao pó espiritualmente. E o Senhor está dizendo: volta para mim, volta para mim, volta para mim. Quem sabe alguém que está me ouvindo agora, volta para Ele, volta para Jesus. Eu quero orar por você. Ai, irmão, Deus me tocou no coração que eu tenho que fazer. Nós vamos dobrar o nosso joelho. Se você quiser vir aqui no altar, pode vir. Quiser vir dobrar o joelho aqui, pode vir. Nós vamos dobrar o joelho. Você que pode dobrar o seu joelho, dobra o seu joelho, nós vamos orar. Se você quiser vir aqui no altar, pode vir. Vamos orar juntos.